Ciro Gomes no programa Pânico. Será que o PT aprendeu com as eleições na Argentina? E Bolsonaro desesperado na Arábia Saudita. Fala galera da página e do canal Time Ciro Gomes. Cá estou eu novamente, Paulo Henrique Faria, para comentar o que de mais importante aconteceu no mundo da política nacional aí nos últimos dias. Bom, vou falar primeiro sobre o Ciro, sobre as movimentações dele na conjuntura, na mídia como um todo. Nos últimos dias, na última semana, teve poucas entrevistas. Gostei muito da entrevista que ele deu por telefone à Rádio Gaúcha, que é uma rádio filiada ao Grupo Zero Hora e à RBS lá do Rio Grande do Sul. Ele criticou novamente o Huck, ele criticou a atuação do Bolsonaro nessa crise aí dos vazamentos dos óleos. Ele também repetiu essa crise a uma rádio lá em Pernambuco. É muito boa essa movimentação do Ciro por todo o Brasil, por meio das palestras e, obviamente, ele dá entrevista em rádios, TVs e jornais pelas cidades que passa. Mas, para chegar no povão mesmo, eu acho que ele tem que começar a fazer ações populares, né? E, obviamente, chegar na TV aberta, né? Chegar ali na grande mídia. Melhorou muito essa questão aí da internet, ele já começou a furar bolhas ao dar entrevista com Gustavo Mendes, Maurício Meirelles, mas tem que continuar com essa boa pegada, né? Espero que tenha aí uma conversa com Felipe Neto, com Rafinha Bastos. Falando de Rafinha Bastos, no último Ilha de Barbados, o próprio Cauê Moura citou nós da militância cirista como, digamos, se fosse chatos, né? Mas chatos num bom sentido. Por quê? Porque a gente cobra que tem que ser cobrado, pede para que entrevistem o Ciro, a gente faz, digamos, um contraponto com razão, né? Sem ataques, sem, enfim, deixar o debate poluído, né? A gente contra-argumenta com fatos e ideias, né? Como tem que ser, sobretudo lá no Twitter. Mas, enfim, eu espero mesmo, né, que diante disso o Rafinha chame aí o Ciro para mais que 8 minutos, né? Que ele é um ótimo programa ali no YouTube, ele já entrevistou gente da esquerda, da direita, Boulos, Amoedo, Haddad, Zambelli, enfim, um monte de gente. Chegou a hora de chamar o Ciro, né, Rafinha? Bom, e falando em entrevistas que o Ciro pode dar e vai dar, em primeira mão para vocês, eu falo que o Ciro vai dar entrevista para o ótimo jornalista Fábio Panunzio, ex-Bandeirantes. Vocês devem lembrar, até o começo do ano ele apresentava o Jornal da Noite, lá na Bandeirantes. Já apresentou muitas vezes também o programa de debate político Canal Aberto. Ele revezava ali com o Boechat. É um cara muito qualificado que saiu da TV e agora está seguindo esse caminho também no YouTube. Já nos próximos dias essa entrevista vai vir aí para vocês no canal do Panunzio. Assim que sair eu divulgo para vocês na página e aqui mesmo no YouTube. Bom, ainda seguindo nessa seara de entrevistas do Ciro, surgiu aí o burburinho de que ele possa dar uma entrevista no próximo dia 4, lá do programa Pânico. Ainda não tem nada oficial, a assessoria dele não confirmou ainda, mas a chance é grande sim, né? E lá tem aquele André Marinho, que agora deu para imitar o Ciro. Vamos ver se ele vai ter peito para fazer alguma gracinha com o Ciro lá pessoalmente. Mas tomara mesmo que saia esse bate-papo lá. Dá muita audiência, o programa tem muita audiência. É óbvio que o Surita e boa parte dos participantes são coxinhas, né? Gostam de passar pano por Bolsonaro, mas é isso, o Ciro tem que ir nos ambientes inóspitos também, ele tem que ir lá confrontar essa galera. E tomara mesmo que saia, para dar uma grande reverberação. A última, em 2017, caramba, teve trechos e partes que foram bastante difundidas, bastante divulgadas, viralizou, né? Aquela defesa dele a Dilma, né? Contra o impeachment, melhor dizendo, viralizou, né? A cobrança ao Bolsonaro, que na época possivelmente tinham recebido R$200 mil, uma lavagem de dinheiro aí com a JBS, enfim, foi muito boa. E a tendência é que o Ciro vá lá e toque o terror.
no bom sentido, né? Traga terror ao programa Pânico. Vamos aguardar, tomara mesmo que saia essa participação. Bom, agora eu vou falar sobre os reflexos que a eleição na Argentina no último domingo trouxe para nós brasileiros. É importante salientar antes, é uma ótima entrevista que a BBC Brasil e depois a UOL replicou, pegando depoimentos de pessoas que fizeram parte desse grupo político que voltou para o poder agora, o kirchnerismo / peronismo, a centro-esquerda argentina. Foi interessante também os relatos dos estudiosos lá da Argentina, os cientistas políticos, os analistas políticos. É praticamente unânime entre eles, ponto pacífico, de que a Cristina Kirchner fez uma grande movimentação. Ela foi muito estrategista e ela tomou essa decisão de deixar de ser cabeça de chapa para apoiar Alberto Fernandes, porque ela olhou aqui para o Brasil há pouco mais de um ano, nas eleições presidenciais de 2018, e viu que o Lula não conseguiu transferir boa parte do seu capital político para o Fernando Haddad. Isso é um fato. Seja porque demorou demais a admitir que ele seria o candidato, seja porque o PT tem mesmo essa porcentagem de votos, mas enfim, demorou, e isso impactou numa derrota do segundo turno por Jair Bolsonaro, todos nós sabemos disso. Mas assim, a Cristina Kirchner, ela ligou esse sinal de alerta que poderia acontecer a mesma coisa com ela, porque ela de cara já sai com 27, 28, 30% dos votos. Porque tem muita gente, pelo menos um terço da população portenha, que gosta muito dos governos dela e do marido, né, que foi presidente antes dela. Mas a rejeição também é muito alta. Se aqui tem um antipetismo, lá tem um anti-kirchnerismo, digamos assim. Enxergando uma possível derrota na parte posterior para o Macri, que faz um péssimo governo e por isso foi derrotado, digamos assim, ela quis compor com a terceira via. Quem era a terceira via? Alberto Fernandes, um advogado professor que foi chefe de gabinete da própria Kirchner há uns 10 anos atrás, mas que de 8 anos para cá rompeu com eles. Rompeu com o casal Kirchner, rompeu com a Cristina e se tornou um crítico ferrenho, inclusive dos erros, que não foram poucos, do governo da Cristina. Mas a própria Cristina Kirchner o procurou, oferecendo aí uma aliança de que ela seria a vice e cedeu a cabeça de chapa para ele. Foi uma jogada de mestre, porque se você somar os votos dos dois, bate aí esses 47% ao qual eles chegaram, né? É exatamente o movimento que o Lula deveria ter feito aqui no Brasil no ano passado. Se ele tivesse desistido daquela ilusão maluca e megalomaníaca de que seria candidato, todo mundo sabia que ele não seria candidato, que ele não poderia ser candidato. Se ele tivesse chegado, Ciro, você vai ser o cabeça de chapa, Fernando Haddad vai ser seu vice. O Haddad é o representante do Lula, é o representante do PT. É praticamente a mesma coisa. Se ele tivesse feito esse movimento, no mínimo o Ciro teria ido para o segundo turno e teria perdido de 1, 2% dos votos para o Bolsonaro. Eu acho que teria ganho, até porque as projeções de segundo turno mostravam que ele ganhava. Mas digamos que ele perdesse, em 2022 o campo progressista com certeza voltaria para o poder. Com certeza voltaria para o poder, sou categórico nisso. Bom, ele não fez isso, o Lula não fez isso, mas não adianta a gente agora chorar pelo leite derramado, a gente tem que pensar no futuro. A gente tem que pegar essa eleição na Argentina, né, e fazer uma correlação com a conjuntura brasileira, pensando em 2022. Né? Então, assim, eu não gosto de ficar atacando os petistas, não gosto de ficar atacando Lula, acho que nem o Ciro também não gosta de fazer isso, mas a gente só faz um contraponto, só faz digamos, um contra-ataque. Né? Mas assim, a gente tem que deixar essas diferenças de lado e nos unirmos. Né? O que nos une, o que a gente tem de concordância é muito maior do que o contrário. Né? Eu até disse isso no texto do blog lá da Time Ciro Gomes. Eu vou deixar aqui nos comentários esse texto e também vou deixar aquela matéria que eu havia dito, né, lá da BBC News, que é muito boa, é muito elucidativa. É isso, a gente tem que buscar essa união, porque em 2022 não tem como o campo progressista voltar ao poder se não houver essa aliança. Se o PDT, o PT, PCdoB, PSOL, PSB, Rede, partidos do centro, enfim, se todas as forças políticas que são antagônicas ao Jair Bolsonaro, a essa direita
que flerta com o fascismo, não se juntar, não tem como. Vai cair no colo de um João Dória da vida, de um Luciano Huck, do Witzel, porque o bolsonarismo vai ser detonado, como está sendo, e aí, se a esquerda não se unir, vai cair no colo da direita soft, digamos assim, da liberal nas ideias e liberal nos costumes. E é tudo que o Brasil não pode experimentar novamente. A gente tem que voltar para o poder para poder colocar o Brasil nos trilhos novamente. É isso. Aí fica aí meu apelo. PT, Lula, pelo amor de Deus, vocês gostam tanto de conciliar com o PMDB, com o PP, com esses corruptos, por que não conciliar com o antigo aliado, que é o Ciro Gomes? O Ciro rompeu com vocês há pouco mais de 2 anos, desde que vocês começaram a atacá-lo fortemente, a blogosfera lulopetista. Está na hora da gente conversar, da gente se unir e voltar para o poder, assim como a Cristina Kirchner e a centro-esquerda fez lá na Argentina. Certo? Bom, agora vamos falar sobre as bombásticas ações para cima do Jair Bolsonaro. Eu começo falando, obviamente, o mais importante é da grande matéria vinculada ontem no Jornal Nacional, né? Foi praticamente um furo de reportagem, que vocês devem ter acompanhado, mostrou que o Elcio Queiroz, que foi um dos envolvidos direto no assassinato da vereadora Marielle Franco, ele adentrou ao condomínio do Jair Bolsonaro e supostamente foi até a casa do mesmo. Está ficando cada vez mais claro que o Bolsonaro pode sim ter envolvimento nesse assassinato. A Marielle era uma grande voz contrária aos milicianos, ao grupo político que o Bolsonaro encampa lá no Rio de Janeiro há algum tempo. Mas assim, sem fazer qualquer tipo de ilação, até porque a Globo não fez isso, como o Bolsonaro ficou irritado e acusou, mas assim, é gravíssima essa denúncia, é gravíssimo, e o Bolsonaro, que está na Arábia Saudita, lá no meio da noite, na madrugada, ele foi obrigado a gravar uma live de pouco mais de 20 minutos, completamente irritado, completamente fora da casinha. Ele atacou várias e várias vezes, lógico, a TV Globo, atacou também o Witzel, atacou a esquerda, como não poderia ser diferente, né? Sobretudo o PT e o PSOL. E teve até um toque, ou um tique nervoso de ficar colocando e tirando o óculos toda hora. Isso é típico da pessoa que está completamente desesperada, né? Que não tem uma inteligência emocional boa e nem inteligência cognitiva, como é o caso dele. Mas assim, para além dessa picuinha da Globo com o Bolsonaro, e antes de chegar nesse outro tema, eu queria falar o seguinte: a Globo, ela não fez mais que um trabalho jornalístico. Ela não atacou o Bolsonaro, não, longe de mim querer defendê-la, mas ela simplesmente foi informada por uma fonte e divulgou essas informações envolvendo o Jair Bolsonaro, né? Com participação ou não, mas enfim, ela simplesmente divulgou o que lhe foi passado, né? Isso é o jornalista não faz o juízo de valor numa reportagem, ele simplesmente mostra os fatos, o que chega até ele, né? E ela deu espaço para o contraditório, né? Ela até mostra ali que o Bolsonaro estava em Brasília e não lá, e não atendeu o interfone, enfim. Isso tem que ser melhor esclarecido. Cabe aí à Justiça, ao STF, fazer essa investigação e essa ponderação. Mas assim, para além dessa disputa aí do presidente com a maior emissora de televisão do país, eu gostaria de falar sobre o embate, que pouca gente comentou, do Jair Bolsonaro com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Segundo o Bolsonaro, o Wilson Witzel foi o grande responsável por ter vazado isso para a Globo, né? De ter, segundo o Bolsonaro, colocado a Polícia Civil Carioca para investigar e entregar de bandeja essa informação bombástica, para incriminá-lo, digamos assim, nesse assassinato. Olha, o Bolsonaro está ficando cada vez mais isolado. Ele já brigou com mais da metade dos deputados do PSL, briga agora com o Wilson Witzel, que foi um grande aliado nas eleições do ano passado. Enfim, briga com todo mundo. Tudo para defender os seus interesses
e os interesses dos seus filhos. Né? Vejam só que ponto chegou. Ao passo, né, que analisando aí os últimos dias, as últimas ações, desse desgaste gigantesco que o governo Bolsonaro sofre, tem 3 vias para um possível impeachment. Né? A primeira é por um crime de responsabilidade, por conta, aí, lógico, da rachadinha, do esquema de rachadinha do Flávio Bolsonaro e possivelmente do Jair Bolsonaro com o Queiroz, né, o esquema de laranjas. Falando em Queiroz, ele veio à tona novamente e divulgou um áudio falando um pouco sobre isso, sobre receber aí privilégios, né, 20 mil reais do governo e tudo mais, do gabinete do senador Flávio Bolsonaro e tudo mais. Esse é um eixo, né, que pode, se for melhor investigado, derrubar o Jair Bolsonaro. E, lógico, o que é mais forte, o que é mais consistente, que de fato pode derrubá-lo, é essa possível implicação no assassinato da vereadora PSOL Marielle Franco. Se ficar comprovado qualquer participação, mesmo que, óbvio, ele não mandou matar a Marielle, mas se ele soube disso, ele já é cúmplice, né, e já pode ser enquadrado nessa lei de responsabilidade, né, e já pode, obviamente, ser empichado. Pelo andar da carruagem, isso pode acontecer sim, porque o Bolsonaro, primeiro, ele não goza de simpatia do Rodrigo Maia nem do Alcolumbre, que são os presidentes aí da Câmara e do Senado, respectivamente, né, ele não tem mais aquela base do início do governo, né, lógico, seu partido já está rachado. Enfim, se o Bolsonaro, se tiver uma peça acusadora muito bem embasada, muito forte, uma investigação quase que irrefutável, o Rodrigo Maia vai sim aceitar esse pedido de impeachment, até porque a economia do país não vai para frente, né? Não tem como segurá-lo. Ele faz um péssimo governo, mesmo aí com menos de 10 meses à frente da nação, mas enfim, ele faz um péssimo governo e é daqui para ali para aceitar esse pedido de impeachment. E se for aceito, ele está fora, ele está no chão, ele vai ser empichado, porque ele não tem mais essa base que ele tinha antes no Congresso. Mesmo que ele chegue dinheiro, como o Temer fez, não tem como, ele não resiste. Ou ele renuncia, ou ele vai ser empichado, vai ser impedido. Essa é a tendência, pelo que eu vejo. O outro item seria o aprofundamento da CPMI das fake news. Hoje mesmo já teve início a essa CPMI e o Alexandre Frota, que é outro dissidente, ele afirmou que o Bolsonaro e os filhos pediam encarecidamente para que não citassem o nome do Fabrício Queiroz, né? Mas para além disso, vai ficar muito claro nessa CPMI, se avançarem a fundo, que o Bolsonaro sim usou robôs, um altíssimo investimento de empresários do Brasil e de fora para divulgação de fake news contra o Ciro, principalmente contra o PT. Né? Ou seja, ele influenciou de maneira calhorda a comunicação, digamos assim, da campanha. Então pode ser um outro eixo, um outro fator que pode derrubá-lo sim. Então vamos ver cenas dos próximos capítulos. Né? O Bolsonaro já passou do movimento de assadura para fervura. Né? Chegar na fritura, torrou, acabou. Essa alusão que eu faço. Vamos ver se ele resiste a essa avalanche de acusações contra ele. Né? É óbvio, ele também meio que está cavando sua própria sepultura, né? Porque não para de fazer patetices, pataquadas e burrices. De verdade seja dita. Bom, e antes de terminar, eu gostaria de falar sobre a visita do próprio Bolsonaro, primeiro ao Japão, depois à China e agora à Arábia Saudita. O Bolsonaro, ele não é patriota coisa alguma, eu já falei isso em outros vídeos e repito, ele é um entreguista. Ele foi para lá, primeiro, para livrar a barra, limpar um pouco a imagem, sobretudo com a China e os países árabes, por conta das declarações ridículas que ele e o Paulo Guedes deram logo no início do governo, contra a China, contra os países árabes a favor de Israel, tudo para puxar saco do Trump. E óbvio, ele viu que ia perder e muito na balança comercial se a China e os países árabes pulassem fora.
Mas ele não foi lá para negociar, para fazer troca de tecnologias, para firmar parcerias que sejam boas para ambas as partes. Ele foi lá simplesmente para entregar as nossas riquezas, né? Entregar reservas de petróleo à China, as estatais chinesas, enfim, foi para abrir as pernas para os estrangeiros. E sempre com aquela palhaçada de liberar visto à torta e à direito para eles. Não é assim que se faz política internacional, não é assim. Agora, a última foi que ele vai fazer uma parceria aí com os sauditas, né, divulgado hoje no jornal, por volta de 10 bilhões os valores, 10 bilhões de dólares que os sauditas vão investir aqui. Não é um investimento, né, gente? Os sauditas, se vocês não sabem, eles são donos de boa parte do sistema financeiro e bancário lá dos Estados Unidos. Vocês acham que com todo esse poder econômico, todo esse poderio financeiro que eles têm, eles vêm para o Brasil para ajudar a gente? Eles vêm, obviamente, para nadar de braçada no sistema bancário do Brasil, que é um dos mais abusivos do mundo, se não o maior. Então é isso. O Bolsonaro não se importa como estadista porque ele vai para fora do país e simplesmente entrega as nossas riquezas, entrega facilidades, né, e praticamente não recebe nada em troca. É um governo que está se lixando para o povo, se lixando para a pauta social. Independente se ele é de extrema direita ou de esquerda, ele deveria se portar como um governo que está interessado na melhoria da causa nacional, na melhoria da vida da população do país, certo? E a gente vê que cada vez mais nós estamos virando subservientes dos Estados Unidos, da China e de outros países. É muito triste o que o nosso país passa no momento, certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se você gostou, dê um joinha. Se você não gostou, também não tem problema, dê um dislike. Comenta aqui todos os itens que eu trouxe para vocês nesse vídeo. Se inscreva no canal. Aperte a notificação para todo vídeo que nós aqui da Time Ciro Gomes no canal subir, aparecer para você a notificação. É isso. Daqui 2 semanas estou de volta para mais uma análise de conjuntura para vocês. Valeu! E até mais.